Você pode receber o pastor Jean Marques com um aplauso. Pastor Jean. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Eu peço perdão aí pela complicação que causei. Eu sei que o pastor alguns ficam carecas de nervoso, eu para atrás, outros ficam de cabeça branca. Mas eu estava arrumando algumas coisas lá na igreja hoje de tarde e acabei sofrendo um pequeno acidente. E eu estou aqui com as costas só pela misericórdia. E o pior é que o tempo que eu fiquei me recuperando, eu estava longe do celular, eu não pude dar nenhuma satisfação ao Edmar, até a hora que eu consegui acreditar que dava para vir, mas estava bem tarde. Aí eu perguntei para ele, eu disse, acho que eu chego 8h30, pelo jeito. Dá tempo, ele não respondeu, quem cala consente. Quando ele respondeu, eu já estava na Dutra. Eu falei, agora eu vou, nem que seja para pedir perdão aos irmãos. Mas eu quero agradecer o carinho, a paciência do pastor Mateus, de toda a igreja, e peço que os irmãos abram suas Bíblias em Lucas, capítulo 5. Glória a Deus. Fique inventando coisa na igreja, só aqui em Queimados que os pastores não metem a mão nesse negócio de fazer obra. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. Uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isto, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Senhor, precisamos da tua ajuda. Fale conosco através do teu Santo Espírito. Assim nós oramos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de pregar, eu preciso, com justiça, transmitir o abraço da nossa igreja, Assembleia de Deus Rio, lá no campo de São Cristóvão, e também da minha família, da minha esposa, a pastora Vicilene. Ela não me acompanhou por causa dessa situação. Acabei criando dificuldade para ela também, mas eu trago para dela e dos meus filhos um abraço a cada um dos meus irmãos. Deus me deu 3 filhos, uma menina de 25, um rapaz de 23, outro de 21. A menina já está casada, tem 4 anos de casada, então por causa disso eu ganhei um negócio chamado genro. Agora a família tem 6, né? E eu quero dizer aos irmãos que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Obrigado, meu irmão. Eu nunca tomei água desse jeito aí. É forte o negócio. Meus amados, a palavra que acabamos de ler, ela é riquíssima. Ela tem ensinamentos de muitas ordens aqui. É uma demonstração do poder de Deus. É uma demonstração da misericórdia de Deus em favor de homens que passaram a noite
frustrados. É também uma demonstração da autoridade que ele tem sobre a sua criação. Não tinha peixes na região, mas ele fez com que os peixes viessem. E também é uma demonstração de como um homem pode ser chamado por Deus para uma grande obra, como você viu no final da leitura. Mas nós pretendemos, da parte do Senhor, pelo seu Espírito, abordar outros aspectos do texto que lemos, e eu tenho certeza que Deus tem interesse de falar conosco nessa noite. Amém. Glória a Deus. Bom, você percebeu que esse dia era um dia comum. Lucas registra esse milagre dizendo certo dia. Essa é a maneira que alguém tem para dizer não tinha nada demais naquele dia. Era um dia como qualquer outro. Mas quando Jesus está numa história, um dia como qualquer outro pode ser um dia que vai entrar para a história. Então, é um dia como qualquer outro, mas Jesus está na história. Hoje é uma quarta-feira como qualquer outra, mas Jesus está aqui. Então pode ser a quarta-feira da sua vida, aquela grande quarta-feira. Mas, de uma forma muito rara na Bíblia, aqui Lucas revela um sentimento na multidão que não é comum de você encontrar. Geralmente o termo multidão não é um termo muito positivo. Por quê? Porque fala de um ajuntamento de muitas pessoas, mas sem ordem, sem direção. Quando existe ordem, quando existe direção, você não chama de multidão, você chama de exército. Porque existe ordem, porque existe comando. Mas ali não há ordem, não há comando. Então a melhor maneira de descrever aquele povo é chamar de multidão. E as multidões que aparecem na Bíblia, quase todas elas, quando cercam Jesus, estão todos de pires na mão. O que é que eu quero dizer? Estão querendo alguma coisa. Estão implorando por alguma provisão, um peixe, um pão, um milagre, a libertação de alguém. Querem que Jesus faça alguma coisa por eles. Essa é a postura da maioria das multidões que aparecem na Bíblia. Inclusive, por exemplo, no capítulo 6 de João, onde uma outra multidão está cercando Jesus, ele, em vez de se alegrar com essa multidão, ele se entristece e ele murmura dela, dizendo: vocês não estão aqui por causa da palavra que eu prego, vocês estão aqui só porque eu dei peixe e eu dei pão. Com outras palavras, ele está dizendo: vocês são interesseiros, vocês querem o que eu posso fazer, mas não estão interessados no que eu quero revelar. Mas aqui em Lucas, no capítulo 5, eu não encontrei em outro lugar, tá, gente? Talvez, se alguém fizer aí um estudo um pouco mais cuidadoso que o meu, encontre uma outra multidão interessada por isto que esta está interessada. E no que é que essa está interessada? Veja no versículo 1. A multidão o comprimia de todos os lados, sabe para quê? Para ouvir a palavra de Deus. Então, de todas as multidões que aparecem na Bíblia cercando Jesus, essa é aquela pela qual eu mais me apaixono. Por quê? Porque essa não tem características de ser mesquinha, avarenta, interesseira, quer pegar o pão e ir embora, quer pegar o peixe e meter o pé. Não, essa está interessada em saber o que ele tem para falar. Essa está interessada em ouvir a voz dele. Essa quer ouvir a palavra que ele vai revelar. Essa multidão não está preocupada se vai voltar para casa sem milagre, não está interessada se vai voltar para casa sem peixe, sem pão. Essa multidão quer voltar para casa alimentada com a palavra de Deus. Ela quer ouvir o que Deus quer revelar. Então, é uma multidão mais nobre que as demais multidões. Ela tem interesse de ouvir a palavra de Deus. E que bonito chegar numa igreja tão bela como essa, numa noite da palavra, e encontrar a casa cheia, sem lugares vazios. Porque da mesma forma que essa multidão no capítulo 5, aqui nesse lugar, o povo quer ouvir a palavra de Deus. Você sabe que quem volta para casa com uma palavra, na verdade voltou para casa com tudo que precisa. Quem voltar para casa com um peixe, maestro, no dia seguinte vai precisar de mais peixe.
Quem voltar para casa com pão vai ter fome em poucas horas. Mas quem voltar para casa com uma palavra, a sua história está mudada para sempre. Oh glória! Foi mais ou menos o que aconteceu no poço de Jacó, na entrada de Sicar, na cidade de Samaria, quando Jesus olhou para uma mulher e disse a ela: me dá água. Ela disse: por que você está falando comigo? Judeus não falam com os samaritanos. Aí ele olhou para ela e falou assim: mulher, se você tivesse ideia de quem é a pessoa que está falando com você, em vez de me dar dessa água aí, você ia pedir da água que eu tenho para dar. Porque quem beber da sua água, mulher, vai voltar a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nele vai brotar uma fonte que jorra para a vida eterna. E ele nunca mais vai ter sede. Uma palavra que sair da boca de Deus muda a sua história para sempre. Vai saciar você para sempre. Lembre daquele centurião desesperado com um servo em casa, à beira da morte. Aí ele chega até Jesus e Jesus percebe que ele está se expondo. Um centurião se humilhar diante de um judeu, ainda mais de Nazaré, é uma exposição pública muito perigosa. Então, em respeito àquela exposição e com carinho, disse para ele: eu vou até a sua casa e vou dar saúde ao seu servo. O centurião conhecia as regras judaicas e sabia: se esse homem entrar debaixo da minha casa, ele vai ter problema com os judeus, porque judeus não entram debaixo do mesmo teto que gentios. Então ele arrumou a solução, dizendo: Senhor, não é necessário que o Senhor entre na minha casa. Olha a palavra que ele vai dizer: basta o Senhor liberar uma palavra. Oh glória a Deus! Basta o Senhor liberar o que, gente? Uma palavra, e o meu servo vai ser curado. Como é que você sabe disso? Porque eu sou um homem de autoridade, e tem homens debaixo da minha autoridade. Eu digo a este: vá, e ele vai. Diga ao outro: vem, e ele vem. Digo àquele: faça isso, e ele faz. Então eu sei que se o Senhor abrir a boca e liberar a palavra em algum lugar, algum desses seres poderosos que habitam as regiões celestiais vão ouvir a sua voz e descerá para obedecer a palavra que o Senhor liberou. Aí ele disse assim: olha, grande é a sua fé. Vai, e seja conforme a tua fé. Quando ele estava chegando em casa, o servo já estava curado. Ele só perguntou a hora que a febre deixou. E disseram: na hora tal. Ele foi a hora que ele liberou a palavra. No Salmo 107 a Bíblia diz: ele enviou a sua palavra e os curou. Meu irmão, é hora da gente voltar a se apaixonar pela Bíblia, porque ela é maná, ela é banquete, ela é a água que liberta, que lava, que restaura. Ela é a próprio martelo de Deus que esmiuça a penha. Leve a palavra para casa hoje e você estará liberando, levando a melhor coisa que você podia receber nessa casa. Abraços de crentes são libertadores. Quando a gente chega na igreja e ganha um abraço, muita coisa já cai por terra e a gente vai para casa abençoado. Um sorriso de um crente faz uma diferença tremenda. Você teve um dia difícil, você pensou até que não ia poder vir à igreja, pensou duas vezes se viria, se não viria, mas decidiu que viria, e de repente alguém encontra você na porta com um sorriso tão gostoso que você diz: não importa nem o que vai acontecer lá dentro, eu já ganhei a minha noite com esse sorriso, com essa manifestação de carinho, com esse afeto cristão. Já resolve muita coisa, mas Deus tem um banquete muito melhor para você nessa noite. Qual é o banquete? Ele trouxe a palavra, ele trouxe a palavra, ele trouxe. Abra essa boca e glorifique. Ele trouxe a palavra. Aliás, como é que Lucas chegou à conclusão que aquela multidão tinha interesse na palavra? Ele deve ter escutado alguém conversando com alguém. E você hoje está aqui por quê? Aí eu quero ouvir ele pregando. E a senhora? Aí eu não vejo a hora dele começar a falar. Aleluia. Você não vai querer peixe e pão hoje? Não. Eu estou legal. Eu quero apenas ouvir a palavra. Aí daqui a pouco todo mundo percebeu que estava todo mundo querendo a mesma coisa. E um começou a disputar com o outro para ver quem conseguia o melhor lugar para ouvir a voz dele. Não tinha um equipamento de som igual a esse aqui, gente.
Então ele teve que colocar as costas na direção do mar para que o vento favorecesse sua palavra, e ele precisou procurar um lugar que desse a ele uma estrutura melhor, igual isso aqui, ó. Isso aqui está mais alto do que o piso onde você está sentado. Não é para que você ache que quem está aqui é melhor do que você, é só para que quem está aqui tenha acesso aos olhos de todo mundo, e todo mundo tem acesso aos olhos de quem está aqui. Aí fica mais fácil. É só por isso que aqui é um pouco mais alto, mas não é para demonstrar grandeza. Muito pelo contrário, o altar é lugar de sacrifício. Glória a Deus. A gente devia chamar isso aqui de púlpito, só de púlpito. Mas os pregadores pentecostais começaram a chamar de altar. Por quê? Porque no altar a carne é queimada. O altar serve para queimar a carne. O altar serve para queimar a minha natureza carnal. Então, começaram a chamar púlpito de altar, por quê? Porque se a mensagem não queimar a carne, é melhor ela nem ser pregada. Se a mensagem não diminuir a sua vontade de pecar, é melhor ela nem começar a ser pregada. Porque isso aqui não é lugar para agradar você, nem para dizer coisas que você vai aplaudir. Isso aqui é coisa para confrontar você e dizer: hoje eu saio daqui mais crente, porque Deus liberou a palavra. Não era tão bonito, não era carpetado, era um barco. Era um barco, mas ele se acomodou naquele barco para suprir a necessidade daquela multidão. Hoje ela quer a palavra. Se ela quisesse milagre, se ela quisesse apenas estancar um fluxo de sangue, ele ficava no meio, deixando o povo tocar nele e receber milagre. Mas ele se afasta um pouco, se posiciona num suporte que o barco lhe ofereceu e começou a ensinar. É outra coisa muito importante, gente. Se a palavra me empolgar, é uma bênção, porque eu gosto, sou pentecostal, eu gosto que a palavra me empolgue. Mas ela tem que me ensinar alguma coisa. Você não pode aceitar chegar em casa e a família perguntar: e aí, pai, como é que foi o culto? Foi uma bênção. E qual foi a mensagem? Você, falar a verdade, nem sei. Foi tão bom que eu nem sei o que foi pregado. Não, isso não é mensagem. Ele de cima daquele barco ensinava. E eu quero só abrir um parênteses aqui. Eu volto já para essa parte da palavra, mas eu quero abrir um parênteses. Ele tinha à disposição dele 2 barcos. Os 2 estavam na mesma condição. Tinham tentado pescar e nada apanharam. O barco do fulano de tal, que eu não sei quem é, estava do lado do barco de Pedro. E ambos tiveram uma noite decepcionante, não pegaram nada. Mas para a glória de Deus, ambos estavam lavando as redes. E você já deve ter escutado alguém comentar sobre isso, dizendo que quem está lavando a rede está dizendo para si mesmo: deu errado essa noite, mas eu não desisto de ser pescador. Glória a Deus. Não deu certo ainda, mas um dia vai dar certo. Porque se ela abandona a rede e deixa ela apodrecer na areia, ele está dizendo: nunca mais tento esse negócio. Mas quem está lavando está dizendo para si mesmo: eu ainda volto para esse mar. Oh glória, eu ainda volto para esse mar, e um dia Deus vai me dar vitória. O problema é que aquele barco representava o ofício de Pedro, como também representava o ofício do rapaz. Agora doeu, pastor, quando eu abri o braço. O rapaz, vou deixar a mão aqui. O rapaz do barco do lado. Sangue fogo. Só que ele escolhe só um. Eu tenho a impressão que eu conheço o Senhor. Ele escolhe só um. Os 2 barcos estavam na praia, mas ele pega um e deixa o outro. Se eu, como algumas pessoas fazem, comparar esse barco ao ministério de uma pessoa, eu preciso entender o seguinte: não é bom você ancorar o seu ministério, porque pode ser que ele não escolha mais o seu barco.
Eu estou chamando a atenção para esse negócio por quê? Porque quem olha para trás depois de entrar no arado não é digno. Jesus disse isso, mas nem sempre ele cumpriu isso ao pé da letra. Ele usou de misericórdia muitas vezes. Esse cara chamado Pedro foi chamado por Jesus 3 vezes e depois ainda negou 3 vezes. Só depois da 3ª vez que ele foi chamado é que ele largou tudo e seguiu. Essa é a 3ª vez que Jesus está olhando para o mesmo homem e dizendo: segue-me. Meu Deus. Pastor, foi só com Pedro que ele tentou 3 vezes? Não, vai ver, ele já tentou até mais com você, né? Ah, sou Yanterá. Aleluia. Alá, Sérgia. Tem uma figueira na Bíblia, meu Deus, uma figueira que foi feita para resistir a climas áridos e dar fruto em terra seca. Misericórdia. É para cá, eu tenho que pregar para ele. Terra seca. Foi feita para dar fruto em terra seca. Meu Deus. Mas alguém pegou a figueira no deserto e plantou no meio das vinhas. No vinhateiro. Vinhateiro é um lugar onde existe água com abundância, senão não enche o saquinho das uvas. Só se planta vinha onde tem abundância de água, onde tem água garantida para ela, senão ela mirra, ela não cresce. Cada saquinho de uva daquele ali tem uma abundância de água. Multiplica isso pelos muitos cachos que brotam. Tem que ter água em fartura no solo para encher as vinhas. Plantaram a figueira no meio das vinhas. Não sei se alguém aqui se sente uma figueira no meio das vinhas. Como assim, pastor? Você foi arrancado de lugares áridos. Você cresceu num lugar coberto de espinhos, um lugar tribulado. Mas Deus veio plantar você aqui, num lugar onde existe um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus te plantou num lugar de delícias e de abundância de água. O que é que isso tem a ver com Pedro? Calma, espere aí. Eu disse que ele foi chamado 3 vezes. Aquela figueira estava ali, o senhor conhece isso, no meio das vinhas. Mas o lavrador chegou, procurou figo na figueira e não achou. Foi embora, voltou no ano seguinte, procurou figo e não achou. Foi embora e voltou no ano seguinte, procurou figo e não achou. Essa já é a 3ª vez que eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Eu vou fazer o seguinte, vou cortar ela e vou jogar no fogo. Aí aparece alguém na cena dessa história e diz assim: Senhor, vamos esperar mais um ano. Vamos dar mais uma oportunidade para ela. Se nessa oportunidade nova ela não der fruto, a gente corta e joga no fogo. Se você trocar a árvore, você vai encontrar uma história em João 15, onde Jesus Cristo diz: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Todo ramo que produz fruto, o meu Pai limpa para que dê mais fruto ainda. Mas todo ramo que não produz fruto, sabe o que ele faz? Ele corta e joga no fogo para ser queimado. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Está entendendo esse negócio? O barco de Pedro estava lá, o do rapaz estava lá, mas Jesus disse: dessa vez eu só vou dar uma chance de novo para o de Pedro. Então coloca o de Pedro na água, como ele está fazendo contigo nessa noite. Me trouxe a essa igreja para dizer: estou te dando uma outra oportunidade para você sair da ociosidade, para você sair do ostracismo, para você descruzar esses braços e você se envolver com a minha obra e dizer: Deus, eu darei fruto para a glória do teu nome. Pode contar comigo, eu vou entrar nas águas. Oh, você está entendendo o que o Espírito Santo veio falar com a igreja? Veio restaurar na sua história a oportunidade para voltar às águas.
oportunidade de você colocar o barco na água de novo. Aleluia. Pastor, eu pensei que podia ser crente assim, ó. Venho, vou embora, escuto, vou embora. Venho, entrego uma oferta e vou embora. Venho, dou a paz do Senhor para alguns irmãos e vou embora. Você vai fazer que nem Jesus, tá? Agora. Não tem esse hábito, mas agora vai encaixar certinho. Você vai fazer que nem Jesus. Vai olhar para esse crente do lado e vai dizer assim: coloca teu barco na água. O mestre está precisando dele. Aleluia! Você veio ouvir a palavra de Deus? Essa é a palavra dele para ti. Coloque o teu barco na água. Eu estou precisando dele. Me ajude a glorificar, me ajude a exaltar o nome de Jesus. Quem tem ouvido os ouçam o que o Espírito vem falar para a igreja. Ele assim te diz: coloque o teu barco na água, eu estou precisando dele. Pedro ouviu um chamado, sorriu, passou o dia com ele e foi embora. Ouviu outro chamado, caminhou um pouco com ele, mas aí dizem que Jesus curou a sogra dele e ele foi embora. Deu as costas para Jesus de novo. Dessa vez Jesus está vendo um homem frustrado na praia e com um coração misericordioso diz: Pedrão, me presta teu barco. Deixa eu usar ele como púlpito. E ele vai pregando e Pedrão senta para ouvir. Quando a mensagem acaba, toda mensagem, gente, sempre acaba com uma fala pessoal para cada um de nós. 30 minutos de mensagem. Nesses 30 minutos, cada um vai ter pelo menos um minuto que diz: agora foi comigo. É a hora que ele está olhando assim para a multidão, aí sente que cada um pegou sua parte e diz assim: Pedrão, agora vamos para as águas profundas. Aleluia. Porque todo mundo está escutando tudo, mas alguns vão ouvir coisas que é coisa pessoal de Deus com eles. Me ajude a glorificar ao Senhor, minha gente. Oh, glória. Cadê o som dos adoradores? Oh, glória, cadê o som dos adoradores? É essa palavra pessoal, é esse rema que alcança o seu ouvido de forma personalizada, que vai tirar você do raso e vai levar você para as águas profundas, aonde as coisas com Deus serão muito mais sérias. Aleluia! Glória! Eu passei 28 anos da minha vida debaixo do pastorado do mesmo pastor, Eliseu Menezes de Oliveira. Só saí de lá para assumir a igreja de São Cristóvão quando fui convidado pelo pastor Samuel Câmara, há 3 anos atrás. E quem já escutou o pastor Silas Malafaia pregando vai lembrar que em algumas das suas mensagens ele diz que por volta dos 18 anos de idade ele tomou uma posição. Tomou uma posição e diz: a partir de agora a minha vida vai pertencer a Deus. Eu vou fazer a obra dele. Ele nunca se desviou. Tem gente que pensa com esse testemunho que ele esteve desviado e aceitou Jesus naquele dia. Não, ele não aceitou Jesus, ele aceitou o chamado. Naquele dia ele aceitou o chamado. Foi num congresso de jovens, pastor Eliseu pregando, e ele estava pronto para ser apenas um empresário, não queria saber de púlpito, disse: eu não vou seguir a vida que o meu pai está vivendo, não quero saber de ser pastor. Ele estava convencido disso, quando Deus, num congresso de jovens, liberou uma palavra para todo mundo. Mas um pedacinho da mensagem entrou no ouvido do Silas dizendo:
você vai ser o meu profeta. Oh glória! Você vai ser pescador de homens. Tem uma parte em tudo que eu estou dizendo aqui que é só sua. Oh glória, uma palavra liberada com o selo do teu nome. Se eu fosse você, eu dava glória e agradecia a Deus porque Ele está falando contigo. É essa palavra que muda a nossa vida. Olha a conversa de Jesus com a mulher samaritana. A água que eu lhe der nunca mais vai ter sede. Aí ela falou, eu quero dessa água aí, tá bacana essa mensagem. E falou para ele, me dá dessa água para que eu não precise mais voltar a esse poço. Era uma vergonha, era cerca de meio-dia, para ela era difícil ter que beber água, pegar água naquele horário, que ela não queria cruzar com outras mulheres da cidade. Então, se não tivesse que ir mais naquele poço, seria uma bênção para a vida dela. É como se dissesse assim, pague minhas contas e eu não preciso mais trabalhar. Era uma bênção desse nível. Ele falou, eu te dou dessa água com uma condição. Busca aqui, traz aqui o teu marido. Aí ela olhou para ele e falou assim, mas é porque eu não tenho marido. Aí ele falou, foi a primeira coisa verdadeira que saiu da tua boca, mulher. Falou para ela, você está mentindo desde a hora que chegou aqui. Foi a primeira verdade que você disse, porque você já teve 5 maridos. E o que você tem agora é de outra mulher. Ela arregalou o olho e disse, estou vendo que o Senhor é profeta. Então tira uma dúvida que está no meu coração. Aonde eu devo adorar? Aqui no monte de Samaria ou lá em Jerusalém? Falou, mulher, está chegando uma hora em que ninguém vai ter mais que se preocupar se adora em Samaria ou se adora em Jerusalém, porque Deus está procurando adoradores que adoram a Ele em espírito e em verdade. A estes o Pai procura. Oh glória, vocês adoram do que não sabem. Os judeus adoram o que sabem, porque a salvação vem dos judeus, mas a hora vem, e agora é, em que aqueles que adoram a Deus o adorarão em espírito e em verdade. Tem alguém aqui assim? Fique de pé comigo e dê aquele brado de glória para Deus. O Senhor tem uma palavra especial para ti. Vai te levar a águas profundas. Oh glória! Toda vez que o crente escuta essa palavra, essa parte da mensagem que é só dele, 3 coisas acontecem no coração do crente. Primeiro, ele sabe que ele não é digno. Um sentimento de indignidade nos convence. Nós somos convencidos pelo Espírito do pecado, da justiça e do juízo. E por causa disso, nós percebemos que somos indignos. Naquele dia, quando Deus revelou a Pedro a sua palavra e disse, está do lado direito, joga a rede lá. Essa parte foi só para o pessoal do barco. Pareceu uma palavra estranha para ele, como talvez tenha sido estranha quando Deus falou para Abraão, sai do meio da sua parentela, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deve ter parecido estranho isso. No começo fica difícil de entender. Joga do lado direito, soou estranho. Senhor, nós tentamos pescar a noite inteira e nada apanhamos. Mas porque é o Senhor que está falando, nós vamos jogar a rede. Quando os peixes vieram, irmãos, eles disseram uns aos outros, e disseram para Jesus, melhor dizendo, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Toda vez que a gente ouve a voz de Deus, esse é o primeiro sentimento que a gente tem. Não sou digno de ouvir a voz de alguém como Ele. Aleluia, não sou digno de ouvir a voz de alguém como Ele. Eu não mereço ouvir a voz do Senhor. Ele não devia estar falando com alguém como eu. É por isso que eu estou tendo um problema com as mensagens de hoje em dia, porque elas agradam demais. Elas são boazinhas demais, elas não nos convencem.
elas não nos constrangem, elas não nos irritam, elas não nos aborrecem mais. Pedro ficou chateado, ele não tinha que estar nesse barco aqui. Esse barco é pra gente pecador, esse barco é pra quem não presta, não é pra gente no nível dele. Por favor, Senhor, sai de perto de mim. Isso é um sentimento de indignidade. Eu não mereço um amor como esse. Oh, meu Pai, alguém aqui entende que é desse jeito? Abra sua boca para glorificar o nome de Jesus. Abra sua boca para glorificar o nome de Jesus. Ele saiu do barco, não, ele continuou ali. Ele abandonou Pedro, não, ele continuou ali. Ele ficou com ele, tá? Eu sei que você está constrangido, porque eu sou santo e você é pecador, Pedro. Mas foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Eu sei que ele é santo, eu sei que eu sou pecador, mas ele veio ao meu barco para mudar a minha história. Aproveita esse gesto de graça. Aproveita que ele é bom, glorifica ele. Você falou que são 3 coisas, pastor. Qual é a segunda? Vontade de compartilhar. Ninguém aguenta guardar no coração o que Deus está fazendo por você. A gente tem vontade de dividir com alguém. Pedrão estava lá com o barco dele cheio e lembrou